hoje a falar aí sobre cenários e oportunidades. Então, que a gente já está olhando aí para esse restinho de ano ainda, mas principalmente já focando em 2025. Então, a gente vai trazer um pouco do cenário micro, um pouco do cenário macro, muito focado aí também na área internacional, que o Daviel acaba tocando aqui no escritório. E hoje tem sido um carro-chefe dos investidores por vários motivos, né, que ele vai poder trazer depois também ali com mais exatidão. Mas também vamos falar aqui um pouquinho de Bolsa Brasil, um pouquinho de renda fixa também Brasil, que está num ótimo momento aí para se aproveitar. Perfeito, vamos lá, pessoal. Como o Pablo falou, hoje a gente tem um momento ímpar aqui quando se fala em investimentos internacionais, e isso muito motivado devido ao cenário macro atual que a gente tem. Também, obviamente, impulsionado pelo micro, né, que o Pablo vai falar um pouquinho mais depois para vocês, mas o macro traz algumas premissas ali que são extremamente importantes para esse momento e que fazem dele um dos melhores momentos históricos, digamos assim, para se investir no mercado no exterior. Acho que o principal ali que a gente tem hoje, juros elevados, né, e aí a gente tem juros elevados no Brasil, nos Estados Unidos, e quando eu digo elevado nos Estados Unidos, é elevado para o patamar deles. Estados Unidos, para vocês terem uma noção, o normal deles é estarem entre 1 e 2% de juros. Hoje a gente está acima dos 4%, isso impacta diretamente toda a dívida americana, todos os compromissos, os títulos públicos que eles têm, isso afeta diretamente e mexe com o mercado de investimento como um todo, porque atrai muito capital para lá. Então esse é o primeiro ponto. Esses juros não são de agora, eles iniciaram depois da pandemia, durante a pandemia, até para controlar avanços inflacionários depois dela, né, em relação ao consumo, todo aquele consumo que ficou oprimido. Depois que se abriu o mercado, as pessoas começaram a consumir, consumir, consumir. E isso, obviamente, se não tem um controle por parte do governo, por parte dos órgãos ali de política monetária, isso afeta diretamente a inflação do país. Além disso, pontos que a gente tem que extremamente importantes que não podemos deixar para trás. Guerras, né, conflitos armados aí ao redor do planeta. Então a gente tem Israel, Irã, a gente tem Ucrânia e Rússia, que não é de hoje, são conflitos já antigos, mas que se aqueceram e aumentaram ao longo do tempo. Isso traz uma preocupação, obviamente, porque não estamos livres de algum momento isso se ampliar e passar a ser um conflito global aí, como nós tivemos em algumas outras ocasiões. Obviamente que ninguém deseja isso, mas é bom estar atento a esses fatores e o que move esse tipo de conflito aí ao mundo afora. Ainda voltando sobre a questão dos juros, né, eu comentei para vocês o consumo que gerou inflação. A inflação ainda é elevada também nos países, principalmente países desenvolvidos como os Estados Unidos. Eles tiveram uma inflação alta, por isso que tiveram que aumentar os juros, mas essa inflação não está totalmente controlada, né? Em alguns momentos ela dá as caras novamente. Aqui no Brasil também isso acontece, como o Paulo vai trazer para vocês. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, que é um mercado que a gente vai falar bastante aqui, ela está, digamos assim, controlada, mas o Fed tem que manter as rédeas curtas ali, porque qualquer movimento que tiver na economia americana pode voltar, uma vez que o consumo lá se mantém intenso. Se mantém intenso, e uma das, digamos assim, uma das principais queixas do americano é a questão do custo de vida elevado. As coisas, os utensílios, equipamentos, alimentos, tudo aumentou muito o preço e fica cada vez mais difícil manter o padrão de vida que eles tinham. Então, obviamente, o governo, o Banco Central tem que ficar atento a isso. Ainda falando de macro, a gente tem algumas economias super importantes além dos Estados Unidos, e a gente dá uma passada pela Europa, a gente vem ali na Índia, a gente vai na China, e a China é um polo econômico muito grande, né, que teve todo o seu crescimento lastreado ao longo dos anos aí, baseado no setor imobiliário, né, e de lá para cá, dos últimos anos, esse setor decaiu muito, impactando empresas e economias do mundo todo. O próprio Brasil, empresas brasileiras aqui como Vale, por exemplo, que tem certeza que muitos conhecem, são impactadas diretamente por isso. A China tem esse problema, né, então isso afetou o crescimento do país, que crescia a galope no PIB ali, deu uma enfraquecida, mas eles estão numa mudança de ritmo, tá, e principalmente de formato econômico. Hoje eles partem para uma economia mais de consumo, ao invés de sair dessa economia do setor imobiliário, da economia industrial, eles estão indo para o setor de consumo. E gente para consumir é o que mais tem na China, vamos concordar, fora todo o comércio global aí, que é também comércio exterior que é comandado por eles. Último tópico, importantíssimo, que aconteceu recentemente, eleição americana, Donald Trump eleito presidente dos Estados Unidos, é algo que a gente vai debater mais para o final da apresentação lá também, que é um ponto que a gente vai levar em consideração também para se olhar para onde investir daqui para frente, em que ativos nós podemos alocar para usufruir da melhor forma possível, da melhor rentabilidade com esses tópicos aqui, tá? Basicamente é isso que a gente vai tratar aqui quando se trata de macro, tá? Micro, Pablo vai trazer para nós agora um resumo sobre o micro. Perfeito, Gabriel. Bom, falando aqui um pouco do Brasil em si, a gente tem um momento em que a política ela segue há algum tempo, mas agora mais do que nunca no nosso radar, principalmente pelo problema fiscal. A dívida do país ela está batendo recorde atrás de recorde e a gente não vê o movimento do mercado, dos políticos como um todo, para melhorar essa questão fiscal, né? Na verdade, a gente vê o que mais arrecadação, mais gasto. Então, diferente do que a gente faria nas nossas casas, seria basicamente buscar sim arrecadar mais, mas também na outra ponta enxugar gastos, né, diminuir custo fixo, enfim, a classe política ela faz o movimento contrário. Eles arrecadam bastante, arrecadam cada vez mais, mas também gastam cada vez mais. Então aí a gente tem algumas notícias que saem muito mais para mudar o foco desse cenário político hoje, né, na mídia. Agora a gente está vendo muito a ala esquerda trazendo para a pauta a redução da escala de trabalho, né, para acabar aí com 6 por 1, enfim. E a gente vê que tem um circo em torno disso, mas o que importa realmente eles acabam não trabalhando e não atacando. Então esse problema fiscal ele atrasa muito a nossa bolsa hoje e traz outros riscos para a nossa economia. Então a gente teve uma inversão do ciclo de juros, se esperava muito que esse juros ele começasse a cair e não parasse pelo menos até abaixo dos 2 dígitos. Isso acabou não acontecendo. Na verdade, isso se inverteu. Então a gente teve um juros em bolsa disparando e deixando aí as nossas taxas de renda fixa cada vez mais elevadas. Então isso pegou sim o mercado de surpresa, porque se esperava um corte nesses juros e ele aconteceu por pouquíssimo tempo e já voltou a subir, né? Quando a gente fala aí de taxa Selic, a gente ainda não está no patamar mais elevado, mas quando a gente olha para a bolsa, o DI futuro, que é o que precifica o nosso mercado de renda fixa, o nosso mercado de renda variável, ele está bem próximo de um patamar super elevado. Quando a gente fala de juros de NTNB, por exemplo, bateu aí IPCA mais 6, o que também é uma marca bem elevada para esse tipo de mercado. O risco de crédito no agro, então a gente teve alguns eventos que trouxeram aí um sinal de alerta para o setor, principalmente quando a gente fala aqui de AgroGalaxy, que entrou em repressão judicial, e muitos fundos de renda fixa, muitos fundos imobiliários que eram lastreados em dívidas de papel, acabaram sendo pegos aí de certa forma de surpresa. Mas a princípio, algumas outras empresas que também estavam no radar com possíveis problemas, como a FSBio, por exemplo, ela teve até um momento de recompra de parte da dívida dela, né? Então, a gente ainda não sabe se é exatamente só para mostrar para o mercado que eles realmente estão bem ou é mais para tentar pagar ali essa fogueira, né? Então, a gente tem que o risco de crédito no agro, que costuma ser um carro-chefe aí do nosso país, um importante número, traz um importante número para o nosso PIB. E, por fim, ali a crise de queimadas é também o que acaba afetando o agro, mas não só isso, acaba afetando muito também o nosso ecossistema como um todo, né? A crise de queimadas, a gente teve aqui no sul também a enchente, então esse problema com o ambiente, com o meio ambiente do Brasil, ele está ficando cada vez mais forte. A gente pega em São Paulo, por exemplo, a gente também teve tempestades que devastaram muitos lugares aqui de São Paulo. Então, a crise, quando a gente fala do ambiente, meio ambiente, ela está muito forte também, isso acaba impactando tanto a economia local quanto o país como um todo.
Então, aqui falando de um momento ímpar, mas não único, esse é um slide que eu utilizei, inclusive, numa apresentação em Brasília, no ano passado, onde a gente teve um pico na alta de juros. Quando eu falo alta de juros aqui, não estou falando de Selic, estou falando de juros em bolsa, o que trouxe ali uma boa oportunidade de se aproveitar uma marcação no mercado. Tá? Isso foi lá por abril, junho do ano passado. Quando a gente olha para o recorte de novembro, dezembro, os juros tinham despencado, a bolsa tinha subido muito e a marcação no mercado tinha ficado muito favorável com uma saída. Então, a gente pegava aqui títulos que eram de 2030, 35, 40 ou mais, trazendo um ágio para conta dos clientes. Mas quando eu digo aqui que ele não é único, é porque o ciclo de mercado ele tende a se repetir. Então, o Karl Marx, por exemplo, fala muito sobre isso, tem vários livros falando sobre isso. Então, o mercado é como um pêndulo. Não quer dizer que se ele está assim hoje, ele vai estar assim amanhã, e nem o contrário. Então, a gente vê que tem oportunidades que a gente pode aqui aproveitar, mas que elas não serão únicas. A gente vai ter novamente ciclos. Só a gente não sabe com exatidão quando isso vai acontecer. Mas nesse momento, por exemplo, a gente vê que o medo em bolsa está muito firme, muito forte, e o pessoal tem fugido para renda fixa. Claro, tem sido momentos também muito bom para renda fixa, pelas taxas de juros que a gente consegue alocar hoje na carteira, mas esse movimento de mercado, ele tende a se repetir no futuro. Então, o que a gente espera que veja uma queda na taxa de juros, assim como o Daniel provavelmente já está vendo lá fora, vai trazer melhor para nós, mas o momento ele é ímpar, mas ele não é único. E aqui falando então de bolsa brasileira, hoje se a gente olha para o PL, né, que é basicamente o indicador de preço sobre o lucro das empresas brasileiras da nossa bolsa, apesar de ele já ter se elevado um pouco ao comparativo do ano passado, né, que foi aquele momento que a bolsa estava mais descontada, ela ainda se apresenta de uma forma descontada em relação a patamares anteriores. Então, o que isso significa, traduzindo para vocês, que nunca viram essa imagem ou nunca pensaram sobre esse indicador? Significa que o preço das ações listadas em bolsa, né, o valor de mercado dela, ainda está relativamente baixo, comparado com o que já teve, referente ao lucro que essas empresas elas vêm tendo. Então, as empresas da bolsa brasileira, a maior parte, pelo menos aqui, elas seguem com bons lucros, elas seguem aumentando esse fluxo. Se a gente pega, por exemplo, notícias recentes, o último balanço do Itaú trouxe aí um incremento no lucro e na receita no último trimestre. Então, tem várias empresas que elas estão trazendo o lucro para o mercado, mas o preço muitas vezes não está sendo representado no valor da cota. Então, isso liga um sinal de alerta de que talvez seja um bom momento de colocações, por exemplo, na carteira, pensando aí que elas podem estar mais baratas nesse momento do que elas podem estar no futuro. E isso aqui, a gente não está considerando também o potencial de dividendo que essas empresas trazem, é muito mais olhando realmente um indicador aí para nos balizar uma possível compra de bolsa brasileira hoje. O fluxo estrangeiro segue negativo, então a gente teve uma boa entrada de capital, mas nos últimos meses, principalmente, esse fluxo ele tem sido negativo. Significa que o gringo está tirando dinheiro hoje da nossa bolsa, o que é um péssimo sinal. Mas, de novo, isso faz com que a nossa bolsa ela fique mais barata. E quando a gente tem um pensamento aqui de investidor, a gente deve perguntar se ela está barata para comprar. A gente não tem que esperar que ela está supervalorizada, os gringos jogando dinheiro aqui para dentro, a bolsa batendo recorde nas alturas. Esse não é o melhor momento de comprar. E sim, talvez quando esse fluxo ele está negativo. Esse fluxo de entrada de estrangeiro, ele é um bom indicador para decidir o momento de entrada em bolsa. O fluxo em fundos de investimento, então são esses dados, por exemplo, são dados que a própria research da XP nos trouxe, tá? Então, quando a gente olha os fundos de investimento, eles vêm cada vez mais perdendo capital. Isso a gente pode olhar por alguns motivos. Primeiro, a gente tem aqui investidores levando mais recurso para fora, então levando a etária internacional. A gente tem juros mais atraentes, que faz com que aquele investidor queira tomar menos risco e leve seu capital muitas vezes para Título Selic, para CDB, para renda fixa diretamente para ele e não via fundos de investimento. E também, por consequência, o resultado que a maior parte dos fundos, principalmente quando a gente fala hoje de fundos multimercado e fundos de ações, eles vêm tendo. Então, os fundos eles estão passando muito trabalho para entregar retorno ao cotista, apesar de uma leve melhora aí nos 2 últimos meses, quando a gente fala principalmente da classe de multimercado, mas esses juros atraente para o investidor faz com que ele queira tomar menos risco. Ele não precisa estar tão exposto hoje para ter um retorno atraente para a carteira. Isso faz com que o fluxo dos fundos de investimento eles caiam. Principalmente fundos mais agressivos, que são os fundos de mercado aqui e os fundos de ações. Tá? E também, claro, só para complementar que hoje, com assessoria, com mais conhecimento, com internet, enfim, com mais acesso ao investidor, ele está conseguindo pegar o próprio capital dele e entregar um retorno para ele mesmo. Então, comprando diretamente, por exemplo, ações e não através de fundos. Então, com relação negativa com a Selic, esse aqui é um ponto que a gente bate muito quando a gente fala, principalmente, de fundos imobiliários, tá? Então, esse aqui é o maior indicador que a gente vê para fundos imobiliários. E qual é a tendência? Quando a gente tem uma tendência de alta da Selic, a gente vê que, por exemplo, o IFIX, ele tende a sofrer. Então, a gente diz que ele tem uma correlação negativa, porque a partir do momento que a taxa de juros começa a cair, o IFIX ele começa a apresentar um movimento contrário, tá? Então, de novo, quando a gente fala de oportunidade em renda variável, a gente deve aproveitar aquele momento que os ativos estão mais descontados. Quando a gente fala aqui de desconto, esse é uma ótima imagem que ilustra isso. Então, aqui continuando sobre o retorno setorial, né, durante alta de juros, aqui é um estudo também levantado pela XP pelo retorno que cada ativo, né, que cada classe de FIIs, ele costuma entregar, né, nesse momento que a gente tem uma alta de juros. Então, a gente vê aqui, ó, por exemplo, que fundos recebíveis, eles tendem a se valorizar muito nesse momento, né, como o Daniel está falando ali. E fundos de tijolo, por exemplo, eles tendem a se desvalorizar muito nesse momento, fundos híbridos, que vão ser uma classe mais mista aqui de ativos. Então, os recebíveis têm uma tendência maior de valorização nesse momento. Por quê? Porque boa parte da carteira desses fundos, normalmente, ela está atrelada à CDI. E quando a gente tem uma alta de juros, isso traz uma valorização para a cota. É claro que a gente tem fundos que vão ser mais atrelados à inflação. Então, mesmo que a gente tenha uma alta de juros, não significa que esses ativos que são de renda fixa inflação vão se valorizar. Às vezes, até o movimento ele é contrário, né? Porque um ativo de inflação, com uma alta de juros, a tendência dele a mercado é que a cota dele se desvalorize, né? A valorização dele fique menor. Então, muitas vezes o cliente ele vai lá, o investidor, ele escolhe um fundo imobiliário, esse fundo aqui de papel, então significa que ele é renda fixa. Só que, na verdade, ele está comprando fundo de inflação naquele momento. E naquele momento que o juros está subindo, está nessa alta, esse fundo ele tem que desvalorizar por causa disso. Tá? Então, nesse momento, ele olhar para fundos que estão mais atrelados à CDI, eles vão fazer mais sentido. Aqui uma parte falando, então, que a renda fixa ela não morreu. Na verdade, ela ficou, acho que agora mais viva do que nunca. Como eu disse lá no início, o mercado esperava por um corte de juros aí, talvez até abaixo de 2 dígitos. Ela não aconteceu. Os juros em bolsa, ele subiu mais ainda, né, do que já estava precificado. Muito, porque a gente tem um problema interno aqui, e risco interno, então isso representa muito na bolsa de valores. Quando a gente pega que o país está passando por uma crise fiscal, isso vai precificar lá na bolsa. Né? Então, a renda fixa está longe de morrer. Ela é um ótimo hoje complemento para a carteira, mas ela também é um ativo hoje que traz retorno. Diferente de, por exemplo, 2019, naquele momento de 18 para 19, 20, ali até a pandemia, que a gente teve um corte de juros onde o juros chegou a 2%, o pessoal tinha que migrar para a bolsa para poder ter lucro. Né? 2% era praticamente uma taxa aí de Estados Unidos, então não valia a pena ficar em renda fixa. Então hoje o investidor ele pode basicamente aproveitar esse momento,
com marcação no mercado, então comprar títulos com taxas altas de juros, com vencimento mais longo e sair quando esse ágio acontecer, ou seja, quando a taxa voltar a cair, ele pode simplesmente deixar lá remunerando o CDI dentro da carteira dele, ou ele pode também aí garantir um juros mais tempo. Por quê? Pegar uma taxa pré de 3, 4 anos, a 14, 14,5 e remunerar muito bem essa carteira com uma segurança maior. Tá? Só para dar um embasamento sobre marcação no mercado, talvez não seja um termo tão simples de entender assim aqui pela live, mas os assessores aí vão estar à disposição depois para explicar melhor. A marcação no mercado, hoje, ela basicamente ela está em quase todo tipo de renda fixa, tá? Basicamente, hoje a gente só não vê isso em ativos bancários, como LCI, LCA, CDBs, que normalmente mesmo com uma saída antecipada muito boa, que eu tenho uma taxa 14, hoje está sendo lançada a 10, eu provavelmente vou perder pelo menos um 0,1, 0,2%, porque é um ativo que ele não traz esse benefício da marcação no mercado, mas também ele não traz um malefício de curto prazo, muitas vezes, que a marcação no mercado acaba lançando nas carteiras. Então, basicamente, a gente compra um título com vencimento, por exemplo, para 2030, tá? Esse título me prometeu o IPCA mais 7. Se eu levar esse título exatamente até o vencimento, eu vou olhar para ele e ele vai ter pago IPCA mais 7 ao longo do período. Porém, no meio desse período, então lá, por exemplo, 2028, ou ano que vem, 2025, 2026, dependendo do movimento de juros, eu posso ter uma valorização ou uma desvalorização desse meu título no mercado. Então, nesse momento, a gente olha para quê? Que a gente pegue taxas elevadas e aproveite com a queda de juros. Ou seja, eu tenho o meu ágio nessa marcação. Mas o investidor precisa aqui ter um pouco mais de paciência, porque em alguns momentos ele vai olhar para a carteira e vai ver até uma possível desvalorização na marcação do mercado. Mas é só não realizar nenhuma movimentação, deixar lá investido, se fez com esse objetivo ou se fez com o objetivo de levar até o vencimento. Tá? Então, é só ter mais paciência aqui. O que não pode o investidor é entrar num título desses hoje, pensando que mês que vem ele já vai ter um ágio. Então, tem que ter muitas vezes paciência nessa estratégia, mas é uma estratégia que traz bastante retorno para o investidor. E aqui, para finalizar a parte, a gente passar para o Gabriel, quando a gente fala de oportunidade, a gente vê hoje o título sendo negociado IPCA mais 7 ou mais, e a Estela fez um reporte aqui numa janela de 5, 10 e 15 anos, tá, pessoal? E compara o retorno de IPCA mais 7 com o CDI. Em todas essas janelas, o IPCA mais 7 bate o CDI, tá? Por quê? Porque a gente costuma ter uma inflação muito elevada. Né? Então, se a gente pegar um recorte de 21 para 22, a nossa inflação beirou os 12% ao ano. Então, pensa que quem tinha um IPCA mais 7, por exemplo, da carteira nesse período, fez seus 18, 39% naquele prazo, devido a essa inflação, essa alta que a gente teve no período, tá? Então, aqui mostra que o IPCA mais 7 hoje, ou mais, né, e a gente está falando, claro, de crédito privado, porque o Tesouro ainda não chegou nesse patamar, mas ele já está perto, o que também é uma ótima oportunidade, né? Tesouro direto aqui, uma taxa de IPCA mais 6 hoje é algo maravilhoso, porque a gente tem uma segurança maior, mas a gente também tem que lembrar que a gente tem imposto de renda aqui nesse tipo, tá? Quando a gente fala de crédito privado, normalmente a gente vai fugir do imposto de renda. Então, esse é o objetivo. E aí, minha sugestão para vocês em vez de fazer uma alocação muito forte em crédito privado, em 1, 2, 3 créditos, façam aqui uma pulverização em crédito privado. Então, busquem ali ter 10, 15 créditos privados nessa carteira. Para quê? Para mitigar o risco de vocês. Então, caso aconteça um RJ, algum problema de pagamento, algum atraso nessas empresas em relação à dívida que elas consumiram, vocês vão ter uma mitigação do risco de vocês aqui e vão talvez ali sofrer 1%, 2%, ao invés de sofrer 10, 15, 20%, alocando em menos títulos e maiores valores, tá? Então, pessoal, essa aqui seria a minha parte do trabalho, como a gente costuma dizer, né? Então, vou passar agora a bola para o Gabriel, deixar ele falar mais internacional de novo. Internacional hoje é um mercado muito importante, que ele talvez não tenha sido tão explorado ainda pelo brasileiro, tá? Mas acho que ele está nessa luta aí de levar cada vez mais esses investimentos para os brasileiros. Beleza, beleza. Pablo, obrigado pelas tuas explicações, pela tua apresentação. E alguns termos que o Pablo citou aqui, como marcação mercado, ágio, deságio, eu vou utilizar também para vocês. E peço que quem tiver com dúvida, por favor, pode abrir o microfone e perguntar, até para não ficar um monólogo. E é bom a gente ir tirando as dúvidas já assim que elas surgem. Como o Pablo falou, hoje a gente tem a possibilidade de acesso ao mercado estrangeiro, acesso ao mercado de investimentos internacionais de forma muito fácil. Coisa que nós não víamos, por exemplo, há 5, 6 anos atrás. O Brasil sempre foi muito engessado em relação a esse tipo de acesso a esse investimento. Eram só investidores institucionais ou os multibilionários que tinham acesso. Então, a XP, como algumas outras casas do mercado, veio para democratizar isso. Então, hoje a gente tem um acesso muito fácil, na palma da mão, você consegue acessar a tua conta nacional e a conta internacional, isso direto em dólar, né, totalmente desvinculado do Brasil. E por que é interessante a gente pensar dessa forma, além apenas do que só uma diversificação? Né? O dólar, quando a gente investe em dólar, ele sozinho já serve como uma proteção em momentos de crise. Se nós formos avaliar momentos como pandemia, crise de 2008, o dólar foi um dos ativos que mais se valorizou, porque o investidor mundial ele busca mais segurança. E um mercado do tamanho dos Estados Unidos, com a magnitude que é o poder econômico que tem a economia americana, ele serve como esse refúgio de proteção para a maioria dos investidores. Então é importante você saber que hoje, quando a gente investe, por exemplo, em tesouro norte-americano, nós estamos investindo no investimento mais seguro do planeta. É considerado risco soberano. Até porque se os Estados Unidos quebrarem ou não pagarem a sua dívida, o planeta entrou em colapso. Não tem o que fazer, certo? Não tem para onde você fugir, não há como se salvar, digamos assim. E tesouro americano é um investimento básico lá no exterior. Então a gente vai ter outros ativos como bonds, nós vamos ter bonds de empresas americanas, latino-americanas, inclusive de empresas brasileiras. Além da renda variável, né, que hoje, nos gráficos vocês vão poder ver mais para frente, bolsa americana ela é uma escada ascendente sempre. Ela vai passar por momentos de crise mundial, que é onde ela corrige mais forte, e depois ela pega um avião e vai de novo subindo. Então, para o investidor, independente do perfil, seja ele conservador, moderado ou um perfil que toma um pouco mais de risco, investir internacionalmente é realmente o melhor momento, além de ser uma das melhores soluções de diversificação e proteção. Pensando nisso, tá, eu vou pincelando alguns gráficos aqui e vou trazendo para vocês também alguns acontecimentos aí das últimas semanas, dos últimos meses. E principalmente o que eles impactam, né, nos investimentos e na economia como um todo. Primeiro de tudo, esse é um gráfico que ele reflete os juros dos títulos norte-americanos, do Tesouro norte-americano para 2, 10 e 30 anos. Até o movimento aqui, vamos supor, até agosto desse ano, tá? A gente tinha os títulos de curto prazo remunerando melhor do que os títulos de longo prazo. Para quem conhece de curva de juros, para quem conhece de investimento internacional, de renda fixa, não tanto de internacional, mas de renda fixa vai saber o que eu estou falando. Quando você investe em renda fixa, quanto maior o prazo, maior é a taxa de retorno. Por quê? Porque você tem mais riscos, né? Você não sabe o que vai acontecer no intervalo muito grande de tempo. Então, obrigatoriamente, o mercado ele tem que te dar um retorno maior. Nos Estados Unidos, por nós, até esse caminho aqui, nós estávamos passando por um cenário onde era meio que decretado que o Banco Central norte-americano iria reduzir os juros, então automaticamente essas curvas de juros futura, aqui mais em verdinho, de 30 anos e um pouquinho mais pendendo para laranja aqui de 10 anos, o mercado já estava precificando uma queda nesses juros, né? Até então, porque já vinha por muito tempo juros elevados nos Estados Unidos e não é normal para eles. Só que isso não aconteceu. Veio alguns fatores, alguns indicadores que demonstraram que a economia americana ainda estava muito bem aquecida e o Fed, né, o Banco Central norte-americano, Federal Reserve, resolveu fazer algumas manutenções da taxa de juros para depois voltar a subir. Somando a isso, tivemos alguns acontecimentos além dos indicadores, um deles foi a eleição norte-americana que voltou a precificar essas taxas de juros para cima. E aí a precificação da eleição norte-americana já começou aqui a partir de setembro.
certo? Então você pode ver que houve uma desinversão da curva de juros americana. Até aqui, os juros de curto prazo estavam pagando mais do que o de longo prazo, o que não é o normal quando a gente fala de renda fixa para um prazo maior. Aqui ele começou a voltar ao normal, então os títulos futuros de prazos maiores remunerando mais. E por que isso traz um momento ímpar para nós investirmos em renda fixa norte-americana, tá? Além de alguns outros fatores que eu vou trazer? Porque aí entra a marcação ao mercado ao nosso favor. Então a gente tem hoje as curvas de juros futuros dos Estados Unidos para longo prazo subindo. Então isso quer dizer que juros altos não é normal para a economia americana. Em algum momento elas vão voltar a cair, elas estão num patamar elevadíssimo para o padrão deles. Historicamente, isso não contribui nada para a economia americana. Então eles vão reduzir. Nós entrando aqui em investimento de renda fixa lá fora, seja tesouro americano ou seja bonds, nesse patamar, tudo que a taxa de juros cair daqui para frente é ganho, é ágio no nosso ativo. Porque nós vamos, aqui a marcação do mercado constitui da seguinte forma, nós estamos comprando um ativo a uma taxa maior, e quando a taxa de juros lá for cortada, os novos ativos emitidos, tá, vão ser emitidos com taxa menor e também juros futuros sendo cotados com taxa menor. Então aqui você garante um produto bom na mão, para que depois que começar o cenário a não vir a seu favor, a gente consiga, se quiser, sair de forma antecipada com um belo de um acho, certo? Contribuindo para isso, tá, a Federal Reserve cortou na última reunião 0,25 pontos base a taxa de juros deles, mas o presidente do Federal Reserve, né, o nosso querido Powell, reforçou que é necessário que os próximos indicadores venham em linha com o mercado, nada acima, para que esses cortes se mantenham, para que possa haver novos cortes, senão vai se manter a mesma taxa, né? Subir é mais difícil, o mercado não precisa uma subida no curto prazo. Mas isso traz um movimento, contribui para esse momento ímpar que eu falei de se investir em renda fixa internacional. E por que historicamente é melhor investir em renda fixa internacional? Porque a gente tem o dólar a nosso favor. E isso, o que faz os Estados Unidos ser a economia perene que eles são e a maior economia do planeta, dentro de alguns outros indicadores, também é a inflação. E aqui nesse gráfico a gente consegue comparar a inflação norte-americana com a inflação brasileira. Historicamente, a nossa inflação é muito alta. Isso aqui eu pego um intervalo desde 1996. Quem nasceu antes dessa época, aqui antes de 94, vai saber melhor ainda do que eu estou falando. As pessoas, antes de 94, com os planos monetários que não deram muito certo, recebiam o valor em um dia, no outro dia, valor de salário ou qualquer recebimento, no outro dia tinham que correr para o mercado, ou às vezes no mesmo dia, né, para garantir que os preços não aumentassem tanto, porque a inflação naquela época era galopante. Então, depois do plano real, a gente conseguiu dar uma controlada, mas mesmo assim, historicamente, a diferença é brutal, é muito mais alta. Isso corrompe o valor do teu dinheiro ao longo do tempo, né? Então, hoje, R$ 100 de 1996, hoje jamais vão comprar a mesma coisa no ano atual. Nem sequer, não sei se chega a valer R$ 3 ou R$ 4 mais ou menos. Desculpa, 3 ou 4% desse valor. Ainda corroborando com essa questão de renda fixa, tá? Hoje lá nos Estados Unidos nós temos os bonds, que são títulos de crédito privado, muito parecido com debêntures, CRI e CRAS aqui no mercado brasileiro, mas há um mercado muito maior. Então, por ser muito maior em volume, ele acaba sendo muito mais líquido. Hoje o Brasil representa apenas 0,6% do estoque de títulos corporativos mundial. Então, isso quer dizer, as maiores empresas brasileiras não emitem dívida privada aqui no Brasil. Se você pegar a Petrobras, Banco do Brasil, Vale, essas empresas vão emitir dívidas lá no exterior. E lá eles têm que remunerar um pouco melhor. Então, lá a empresa como Petrobras é considerada um rating, para nós aqui, que seria uma empresa, uma das maiores do Brasil, digamos assim, se é a maior do Brasil, uma das mais seguras, acaba lá sendo precificada com um rating menor do que várias outras empresas. Eles precisam entregar uma remuneração maior justamente por isso aqui, né? Por sermos de um país emergente, por termos a questão da inflação, corrompendo o poder do dinheiro, dentro de alguns outros fatores. Então, o mercado lá sendo muito mais líquido, fica muito mais fácil de se investir. A liquidez lá é D+1. Então, você investiu, o que precisa é sacar o valor, você vai sacar em um dia o valor está na sua conta. E muitas vezes está sem nenhuma penalidade. Corroborando ainda com isso, nesse movimento ímpar para a gente se investir em renda fixa no mercado internacional, e mais para frente vocês vão ver porque eu estou priorizando muito a renda fixa lá, porque realmente o momento é ímpar. Quando a gente compara nesse gráfico aqui um rendimento em dólar mais 4, por exemplo, tá? Dólar mais 4 é um título do Tesouro Norte-Americano. E por que eu digo dólar mais 4? Porque você vai investir lá, vai pegar a variação cambial do período mais 4%, que é o que remunera o Tesouro Norte-Americano. Quando ele é comparado aos principais indexadores nacionais, ele supera todos. Tá? Um dólar mais 4, que é o rendimento mínimo nos Estados Unidos, supera 100% CDI, supera IPCA mais 6% e supera um PEC de 12%, quando a gente fala de renda fixa nacional. Dólar mais 4, muito fácil de achar nos Estados Unidos ainda. Qualquer ativo de renda fixa a gente vai conseguir achar. Dólar mais 5, ainda também, muito fácil em empresas norte-americanas. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se a gente for adquirir um bond, que é um título de crédito privado da Dell, por exemplo, a gente vai conseguir um dólar mais 5. Dólar mais 6. Ainda dá para achar, inclusive, de empresas norte-americanas, mas aqui nós começamos a ver as empresas latino-americanas. Não só do Brasil. Empresas como a Colômbia, Chile, empresas também pegando do México, né, não só daqui da América do Sul, mas também da América do Norte, vão remunerar títulos a dólar mais 6. E são empresas que, assim, aqui eu estou falando de Petrobras, gente. Petrobras pagando cupom de dólar mais 6,5 nos Estados Unidos. Então, para vocês ver a diferença do tamanho da remuneração. Dólar mais 7 ainda, a gente vai conseguir achar em empresas brasileiras. Vou dar um exemplo para vocês como PRIO, quem conhece PRIO vai conseguir pegar títulos a dólar mais 7. CSN tinha até então na plataforma também a dólar mais 7. Dólar mais 8 a gente vai ter empresas como 3R, Movida remunerando a dólar mais 8. Então, e aqui embaixo tem a diferença do retorno acumulado nos últimos 10 anos, tá? Realmente a diferença é brutal. E por que isso acontece? Porque a gente tem a variação do dólar junto aqui. O dólar, ele tem que ser computado, historicamente ele se valoriza frente ao real. Passando da renda fixa, a gente entra um pouco na renda variável, já que são ativos mais de risco, para um perfil diferente de investidor. Porém, a diferença também de investir no mercado norte-americano se torna relativamente grande quando a gente traz em comparação com o nosso Ibovespa. Nesse gráfico da esquerda, nós podemos acompanhar que nos últimos 10 anos, o S&P 500, que é o índice principal da Bolsa Americana, variou 188%, enquanto o Ibovespa 115%. Se a gente olhar aqui, comparando em dólar, a diferença é pequena, né? Não é uma diferença tão elevada quando a gente vê nos Estados Unidos como um mercado diferenciado. Mas na direita, a gente vê que se a gente pegar e trazer o Ibovespa para dólares, tá? Trazendo a comparação dele convertendo de dólares para reais, ele acaba tendo um desempenho de menos 12%, em comparação exclusivamente ao dólar, por exemplo. Então aqui a diferença acaba sendo bem grande, certo? O Ibovespa em dólares a gente define muito bem o que é a importância de estar atrelado à maior economia do planeta e à moeda mais segura. Ainda dentro da parte de renda variável, de bolsa americana, também um dos fatores, o mesmo fator que contribui para a renda fixa lá ser atrativa e remunerar muito bem, também afeta aqui na parte de renda variável, que é o tamanho do mercado. Tá? Só para vocês terem uma ideia, a nossa bolsa total, o nosso Ibovespa, ela é menor do que várias empresas lá dos Estados Unidos. Ela é menor que o valor de mercado de Tesla, é menor que o valor de mercado da Berkshire, dentre outras gigantes aqui, sem falar das maiores, como Nvidia e Microsoft. Então, por que isso? Porque o mercado é muito líquido. Né? Antes de nós brasileiros termos acesso à bolsa americana, o mundo todo já tinha, de forma bem mais fácil do que nós. Né? Hoje nós temos esse acesso, e por isso até que a gente tem muito capital indo daqui do Brasil lá para o exterior. E não só capital nacional, capital estrangeiro, como o Pablo mostrou no outro gráfico ali, a gente teve uma fuga dos últimos meses de capital estrangeiro da nossa bolsa, que basicamente é o que mantém a nossa bolsa positiva. Né? Quando acontece esse movimento de vinda de capital estrangeiro para cá, nossa bolsa sobe. Quando acontece a saída, automaticamente a nossa bolsa tem uma queda elevada. Ainda sobre a questão do retorno das bolsas, tá? Em dólares, se a gente for comparar aqui, tem um período de 10, 5, 3, 1 ano e no ano de 2024, certo?
O investidor cliente nosso que se expôs à Bolsa Americana, de forma, obviamente, com risco controlado, ele teve, no mínimo dos mínimos, aqui a gente vai falar na casa de 20, 21% de rentabilidade. Isso já em dólar, certo? Em comparação com a Bolsa Brasileira, que ao longo do tempo também, nos últimos 10 anos, a gente vai ver que também não teve um retorno positivo comparado às demais bolsas. Então aqui a gente acaba perdendo para bolsas como da África do Sul, por exemplo, como da Suíça. Então, todos esses ativos regionais a gente consegue se expor direto no mercado internacional, o que facilita também para a gente trocar, moldar a carteira conforme o cenário econômico, certo? Ainda sobre a questão dos índices, tá? Trazendo uma comparação para vocês, quando a gente traz bolsa americana para real, a gente levou bolsa brasileira para dólar e trouxe bolsa americana para real. A diferença, tá, nos últimos 10 anos acaba sendo ainda maior. A gente tem uma valorização, somando a variação cambial aqui de 617%, que equivale a 22% ao ano. Aqui tem alguns outros indicadores, como o dólar mais 5, mas tem um especial que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Exclusivamente a variação do dólar nos últimos 10 anos, tá? Exclusivamente o dólar. Isso quer dizer que, se o investidor, não que não é algo que a gente aconselhe, tá? Obviamente não, mas se o investidor tivesse comprado o dólar físico e guardado embaixo do colchão, ele estaria ganhando uma média de 9% ao ano. Então, por isso que quando a gente fala para vocês uma remuneração de dólar mais 5, que a gente encontra em títulos de crédito privado nos Estados Unidos, encontra em ETFs de renda fixa, em fundos de renda fixa nos Estados Unidos, de forma bem acessível, ela vai representar, a grosso modo falando, uma taxa de 9% mais 5 ao ano. Isso pré-fixado para você, certo? Pré-fixado. É maior do que qualquer taxa que a gente possa encontrar hoje aqui no Brasil. Obviamente você não vai ter esses 9% de forma fixa, porque o dólar oscila ano após ano, mas aqui pegando na média dos últimos 10 anos, isso deu 9% e a tendência é que continue se mantenha essa média. Se a gente puxar de 94 para cá, desde quando foi a implementação do plano real, essa média diminui um pouco, ela vai para casa dos 8%, mas ainda assim acaba sendo extremamente atrativa. Então, ponto para a gente se atentar. Somando tudo isso, a gente deu uma pincelada sobre a questão do porquê é atrativo investir em renda fixa, movimentado pelas taxas de juros mais altas nos Estados Unidos. Renda variável ainda é atrativo investir nos Estados Unidos, apesar dos múltiplos da Bolsa Americana estarem elevados, mas tem alguns setores específicos que a gente tem que ficar de olho. E muitos desses setores se beneficiam ao evento que aconteceu recentemente, foi a eleição norte-americana. A gente teve a vitória de Donald Trump, e realmente uma vitória, digamos, acachapante em cima da Kamala, porque não era o que o mercado precificava. O mercado precificava até então a eleição um pouco mais equilibrada. Precificava a vitória de Trump, obviamente, mas a eleição um pouco mais equilibrada. E não foi o que ocorreu, foi uma vitória realmente elástica. E aí existem algumas cestas de ativos, por exemplo, de setores específicos, que se beneficiam muito com a vitória do Partido Republicano. Alguns deles, tá? Setor financeiro, empresas como bancos, corretoras e gestoras, setor de saúde, óleo e gás, e aqui eu estou falando de petrolíferas gigantes nos Estados Unidos, cripto e small caps. Cripto e small caps, tá? E também o setor financeiro foram três setores que nós trabalhamos muito aqui para alocação de clientes na parte internacional. E aqui eu quero trazer para vocês, isso foi antes da eleição, tá? Dia 5 de novembro, na data de eleição, esse slide. E essa foi o resultado da última semana em relação aos ETFs dos Estados Unidos. Tá? Para quem não sabe o que é ETF é uma cesta de ativos, né? Ou às vezes um ativo só, que replica um ativo adjacente, digamos assim. A gente tem um ativo oficial e aquele ETF vai replicar a cotação daquele ativo oficial ou de uma cesta de ativos. Trazendo como exemplo para vocês, tá? Criptomoeda. Acho que foi algo que mais se valorizou. Esse foi um dos ETFs que nós trabalhamos na carteira, além de alguns outros ETFs alavancados, dependendo do perfil do cliente. Foi o que mais teve valorização. Então a gente volta aqui, cripto, óleo e gás, banco, setor financeiro, tá? Small caps aqui com o Russell. Exatamente o que estava descrito aqui foi o que mais se valorizou. Isso vai parar de acontecer? Não, não vai, porque ainda tem muito, o governo nem assumiu ainda, Trump tem 4 anos ainda pela frente de governo, então esses ativos tendem a se valorizar mais ainda. Lembrando, não é uma indicação de compra, de aplicação, é simplesmente uma constatação que a gente tem de acordo com momentos históricos que a gente já ocorreu, principalmente com o governo de Donald Trump que a gente já teve. Na outra ponta, a gente tinha ações que se o governo democrata, se a Kamala viesse ganhar, o que teria um impacto positivo, energia renovável, setor de saúde, defesa e tech. Acabou que aqui, energia renovável, por exemplo, foi um dos ETFs, energia limpa, que mais caiu nessa semana após a eleição norte-americana, certo? Só para vocês entenderem de como que funciona o mercado. Aqui a gente sempre tem que estar antecipando esses movimentos. A gente antecipa esses movimentos. Quando a gente fala de bolsa americana hoje, esses setores vinculados à parte do Partido Republicano, do governo republicano, tendem a ter um desempenho melhor, principalmente porque não só a presidência, mas Senado e Congresso americanos são republicanos, o que facilita muito a implementação das políticas do governo Trump ao longo do seu mandato. Certo? Ponto que eu queria, antes de finalizar, a parte de empresas de tecnologia. Tá? Aqui a gente abrange muito a questão da inteligência artificial, e eu costumo dizer que eu comparo ela a uma partida de futebol, quando a gente fala de inteligência artificial, e a gente está mais ou menos nos 20 minutos do primeiro tempo, quando a gente faz essa comparação. Então tem muita água para rolar embaixo dessa ponte quando se trata de inteligência artificial, mas tomar cuidado com empresas que já estão no mercado há algum tempo, que tiveram uma boa valorização, como a Nvidia, dentre outras, porque historicamente elas vão romper suas barreiras, vão faturar cada vez mais, mas vão ter momentos de ajustes. Né? E aí, se você entrar muito no alto, você pode ser penalizado. A gente está trabalhando aqui em inteligência artificial, continua trabalhando com a mesma força, mas em empresas que são um pouco mais adjacentes ao setor. Então, empresas de energia, por exemplo, tese de energia nuclear, que a gente está trabalhando muito, porque inteligência artificial demanda muita energia, devido aos data centers, dentre outras funções aí que essas big techs demandam muita energia mesmo, e é um setor que vai se beneficiar disso. Pessoal, basicamente, da parte de investimentos internacionais seria isso. Quando a gente investe internacionalmente, a gente tem que se atentar também para uma questão de tributação, que aí, obviamente, por ser um assunto um pouco mais delicado, a gente trata diretamente com o cliente quando ele está aqui trabalhando conosco, e também a parte de sucessão patrimonial, que aí a gente abrange toda a questão de offshore, criação de holdings, né, para o cliente que já está pensando em proteção, dolarização e também em sucessão patrimonial. Certo? Queria agradecer a presença de cada um de vocês.